Quando a gente pensa em continentes, a imagem da Europa vem logo à cabeça, não é? Mas, e se eu te disser que, geologicamente falando, a Europa não é bem um continente? Pois é, hoje vamos fundo para entender como essa anomalia geográfica não só definiu a Europa em si, mas de quebra ajudou a moldar o mundo como a gente conhece. Vamos começar pelo básico, aquilo que todo mundo aprendeu na escola. A definição de livro didático é: continente é uma porção de terra gigante cercada de água por todos os lados. Simples assim. Pense na África, nas Américas, na Austrália, todos se encaixam direitinho nesse modelo. Só que aí a gente olha para o mapa da Europa e alguma coisa parece fora do lugar. Cadê o grande oceano que deveria separá-la da Ásia a leste? Não tem. O que tem é terra, muita terra. Então, o que define a Europa, afinal? E aqui vem o pulo do gato. A verdade, do ponto de vista da geologia, é que a Europa é, na prática, uma península gigantesca. Ela é como um braço de terra que se estende para oeste a partir do imenso bloco continental da Eurásia. Então, por que raios a gente chama de continente? A resposta não está nas rochas, está na história. A ideia de Europa foi sendo construída ao longo dos séculos por causa da cultura, das guerras, das religiões, das ideias compartilhadas. É uma convenção humana, muito mais do que uma divisão da natureza. Ok, vamos dar uma olhada mais de perto em como essas fronteiras, tanto as reais quanto as imaginadas, foram definidas. Algumas são óbvias, outras nem tanto, mas todas elas foram absolutamente cruciais para conectar a Europa com o resto do planeta. Bom, em 3 dos 4 lados a coisa é bem clara. Ao norte temos o gelo do Ártico, ao oeste a imensidão do Atlântico e ao sul o histórico Mar Mediterrâneo. E essa costa toda recortada, cheia de baías e penínsulas, não foi só uma barreira, foi um convite constante para se lançar ao mar. Agora, quando a gente olha para o leste, a fronteira fica, digamos, mais conceitual. Os Montes Urais, por exemplo, servem mais como um marcador simbólico, uma espécie de costura geográfica que une a Europa à Ásia, do que uma barreira de verdade. E o mais impressionante é que, em certos pontos, os outros mundos estão logo ali. No Estreito de Gibraltar, por exemplo, são só 23 quilômetros de água separando a pontinha da Europa do norte da África. É uma distância minúscula, mas com consequências históricas gigantescas. O ponto-chave é entender que esses mares nunca foram barreiras. Pelo contrário, eles funcionaram como as grandes autoestradas da antiguidade e da era moderna. Foi através delas que a Europa se conectou às Américas, à África, à Ásia, alimentando impérios e um fluxo sem fim de mercadorias, ideias e, claro, pessoas. Mas não é só o acesso ao mar que conta. O que importa também é o que o mar e o ar fazem juntos. Afinal, como foi que a Europa conseguiu um clima tão favorável que se tornou uma de suas maiores vantagens secretas ao longo da história? O clima europeu é basicamente uma dança constante entre duas grandes forças. Do norte vem o ar frio e úmido do Atlântico, que traz as chuvas de inverno. Do sul vem o ar quente e seco do Saara, que garante o calor do verão. Essa briga, esse empurra-empurra, que define como vão ser as estações do ano no continente. E na água, a grande estrela é a corrente do Golfo. Pense nela como um gigantesco encanamento de água quente. Ela sai do Golfo do México, cruza o Atlântico e vai aquecer toda a costa oeste da Europa. É por causa dela que lugares como Londres ou Paris são muito menos frios do que outras cidades na mesma latitude. E qual o resultado final de toda essa interação? A Europa acaba tendo áreas enormes de clima temperado e mediterrâneo. Na prática, isso quer dizer o quê? Quer dizer condições quase perfeitas para a agricultura em larga escala, que é a base para sustentar populações enormes e, consequentemente, civilizações complexas. Certo, agora vamos descer do céu e do mar e pisar em terra firme. O grande palco onde a história europeia se desenrolou foi esculpido basicamente por 3 elementos: planícies imensas, montanhas que impõem respeito e rios que conectam tudo. O relevo europeu é um verdadeiro mosaico. De um lado, temos as vastas planícies, que se tornaram o grande celeiro do continente. Do outro, as montanhas altíssimas, que funcionam como barreiras e, ao mesmo tempo, como as nascentes dos rios. E no meio, os planaltos, fazendo a transição entre esses dois mundos. E a joia da coroa desse relevo todo é, sem dúvida, a grande planície europeia. É uma faixa de terra fértil que parece não ter fim, se estendendo da França até a Rússia.
Por milênios foi daqui que saiu a comida que alimentou exércitos e impérios. O contraponto perfeito para as planícies são as grandes cadeias de montanhas. Picos como o Monte Elbrus, com mais de 5.600 metros, mostram bem a escala disso. Os Alpes, os Pirineus, eles não só separaram povos e criaram fronteiras naturais, mas também funcionaram como as grandes caixas d'água da Europa, de onde nascem seus principais rios. E essa é a metáfora perfeita. Se os oceanos eram as estradas que ligavam a Europa ao resto do mundo, os rios eram um sistema circulatório que fazia tudo funcionar por dentro. Uma rede super densa e, em sua maioria, navegável, que conectou o interiorzão do continente até a sua costa. E que sistema, hein? Pense no Danúbio, por exemplo, um rio que atravessa 10 países diferentes. É uma verdadeira rodovia internacional. Ou então o Reno, que conecta o coração industrial da Alemanha com os maiores portos do mundo, no Mar do Norte. Cada um desses rios conta um pedaço da história econômica europeia. Tente imaginar o poder disso na prática. Um produto que era fabricado bem lá no interior da Alemanha podia ser colocado numa barcaça no Rio Reno, navegar por centenas de quilômetros até o gigantesco porto de Roterdã e de lá ser despachado para qualquer lugar do planeta. Essa integração foi um motor econômico inacreditável. Então, quando a gente junta todas as peças, o que temos é uma receita geográfica quase perfeita. Uma costa aberta para o mundo, um clima excelente para plantar, terra fértil para colher em abundância e rios para transportar tudo isso. O palco estava montado, só faltava a história acontecer. É claro que a geografia, por si só, não determina o destino de ninguém, mas ela com certeza define as regras do jogo. E aí fica a pergunta no ar: como será que a história do mundo teria sido diferente se a geografia da Europa não fosse essa anomalia tão particular, tão única? Fica aí a reflexão. Obrigada por acompanhar esta análise.